Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus eterno, Deus bendito, grandioso é o Senhor, ó Pai, para todo sempre. Deus, nós te louvamos por mais um dia, te louvamos por mais uma segunda-feira, por mais uma aula que o Senhor nos permite, ó Pai, para que reunirmos para estudar a tua palavra e essa matéria tão importante nesses últimos dias. Peço ao Senhor, ó Pai, que tenha liberdade de abrir o nosso entendimento para compreender, ó Pai, da melhor maneira, para sermos bons apologistas, ó Pai, não para criarmos debate, mas para podermos defender realmente a fé que cremos. Seja conosco, ó Pai, abençoe a cada um dos teus servos e dá sabedoria, dá direção, que o teu Espírito esteja direcionando, ó Pai, cada um nesse momento. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos na nossa segunda aula de apologética cristã. Paramos na página de número 7. Falamos um pouco a respeito da apologética. É uma matéria um pouco técnica, mas ela é muito importante no desenvolvimento do cristianismo. E nesses últimos dias, por que não dizer que a apologética cristã é algo que tem que fazer muita parte na vida daqueles que amam estudar a palavra do Senhor e de alguns líderes, porque infelizmente, há alguns séculos passados, a preocupação da apologética mais era em debater as pessoas que levantavam fora do meio do cristianismo para ridicularizar o cristianismo. Hoje nós estamos precisando de ter uma apologética, às vezes até para debater contra supostos cristãos no meio da igreja que, para tudo, eles querem uma razão quando eles estão enviesados a caminhar por caminhos que a Bíblia não apoia e que às vezes o pastor ou o líder vai falar e eles querem razão. Ou até mesmo quando chega diante de determinada igreja que as pessoas são bíblicas e fala alguma coisa e os cristãos criam problemas. Esses dias para trás, uma irmã, não é do nosso ministério, ela me fez algumas perguntas relacionada a esse modernismo que tem adentrado nas igrejas hoje, do qual ela concorda com algumas coisas. E quando eu falei que eu não apoiava, ela falou assim: o irmão é muito assembleiano. Eu falei: não, irmã, eu sou realmente muito assembleiano, mas acima de ser assembleiano, eu sou bíblico, falei com ela. E as coisas que a Bíblia não apoia, eu tampouco apoio, falei com ela dessa forma. Porque se a Bíblia não apoia, eu também não apoio. E se os irmãos reparar hoje, as pessoas fazem perguntas, os crentes que eu estou dizendo, maliciosas, e outros com perguntas com o intuito de que você dá um aval para que eles possam ficar à vontade com aquilo que eles fazem e que a consciência deles não estão segura daquilo que faz. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que tudo que nós fazemos que não é de fé é pecado. Então, tem pessoas que pergunta se ele pode fazer determinadas coisas com o intuito de que você, sendo líder ou alguém destacado na igreja, fala: não, isso pode fazer, isso não tem problema, para que ele se sinta à vontade para praticar aquilo que ele não tem consciência tranquila de fazer. Então, um dos problemas hoje em dia na apologética é ter que defender a fé cristã dos próprios cristãos. Ter que estar, às vezes, com o próprio cristão defendendo a fé cristã. Aqui, vamos da página número 7. Aí no primeiro parágrafo, o pastor coloca aí que a apologética ela é, em resumo, fazer uma defesa da fé cristã. Nós já falamos que a apologética ela quer dizer defesa, e esse termo era muito usado na época nos tribunais como um advogado que vinha para defender a causa de alguém, ou a própria pessoa nesse período, principalmente em Israel, debaixo do jugo romano, as próprias pessoas se colocavam na posição da sua própria defesa. Nós vemos isso no capítulo 21 e 22 do livro de Atos, quando o próprio apóstolo Paulo se levanta em sua própria defesa, quando ele é acusado em Jerusalém de causar sedições religiosas e de introduzir uma pessoa não judia dentro do templo.
coisa que ele não fez. Eles não viram Paulo com aquele não-judeu dentro do templo, eles simplesmente viram que Paulo estava com ele, e por Paulo ter estado no templo dias antes, eles concluíram que Paulo introduziu aquele não-judeu dentro do templo, coisa que não era permitido pelos judeus, não pela lei, e tampouco por Deus, mas pelos judeus. Então, o apóstolo Paulo, diante das acusações que eles fizeram a Festo e ao rei Agripa, ele se levanta na sua própria defesa, ou seja, ele fez uma apologia. É, Hoje o termo apologia ficou um termo assim, um pouco desgastado, pelo fato de que hoje nós vemos pessoas fazendo apologia a tantas coisas, a homossexualidade, a droga, a banalização do que é correto, apologia ao desacreditar no homem e tantas outras coisas que as pessoas andam fazendo que acha que é obrigação, quem não faz o que eles pensam se torna diferente. Mas no sentido teológico, a apologética cristã é uma defesa da fé que nós acreditamos. Essa fé, nós estamos falando de um conjunto de doutrinas que nós acreditamos. Então, a apologética é isso, quando nós defendemos aquilo que nós cremos, aquilo que nós pegamos para nós como padrão, tanto de fé salvífica, como um padrão que é moral para a vida do cristão. E o texto que a própria apostila dá como base é 1 a Pedro, capítulo 3, versículo 15. Texto este que fala que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor tudo aquilo que vos pedir a razão a respeito da esperança que há em vós. Essa esperança que sim tem a ver com a fé que nós adquirimos quando aceitamos a Cristo. E é aquilo que nós defendemos. Essa esperança que não tem a ver com a palavra esperança, como nós vemos no português, que é o que nós estamos tendo esperança. Apesar que, mesmo no sentido aqui, se nós formos olhar o contexto bíblico, a esperança aqui está relacionada a essa fé na vinda de Cristo. É por isso que nós podemos utilizar a palavra fé aqui também. Não substituindo a palavra esperança por fé, mas entendendo que a interpretação é essa. A respeito da vinda de Cristo, quando as pessoas perguntassem aos cristãos daquela época qual a razão que eles tinham para esperar que realmente Cristo ia voltar, eles deveriam estar aptos a responder a respeito disso. Deveriam estar em condições. Então, isso aqui seria um texto áureo do assunto da apologética. E o outro texto, irmão, que eu gosto muito dele, em relação da apologética, está em Judas, versículo de número 3, me parece. Deixe-me checar aqui direitinho. Na carta de Judas, isso, versículo de número 3, que diz assim: Amados, quando eu empregava com toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por toda, foi entregue aos santos. Ou seja, a fé aqui também, quando você vai observar no contexto da carta de Judas, está falando de um compêndio doutrinário que foi entregue na mão dos crentes daquela época que passava por um período de perseguição, tanto pelo Império Romano, como também um período de perseguição dos falsos profetas. Aqui em Pedro também, se os irmãos observar as duas cartas de Pedro, ele está indo muito de encontro para defender a fé em Cristo devido aos o grande levantar de falsos profetas naquele período. Se os irmãos observar na primeira carta, Pedro fala contra os falsos profetas, e na segunda carta também ele fala contra os falsos profetas. E o pior é que na segunda carta, o interesse dos falsos profetas era tirar ou minar a esperança dos cristãos na vinda de Cristo. E se tem uma coisa que ocorreu no século XVII, XVIII, 19, 20, está ocorrendo no século XXI, esse interesse de roubar dos cristãos o seu olhar para a eternidade. Eu não sei se os irmãos já repararam isso, os irmãos observar nesse período do renascentismo, do iluminismo,
do liberalismo teológico, o interesse era tirar a centralidade do culto bíblico daquela época da visão do céu. E hoje isso tem alcançado muitas igrejas, essa falta de interesse na volta de Cristo. São igrejas que já não falam mais, tem igrejas que não têm conhecimento sequer. Eu estou falando do conhecimento básico, aquele que, quando você aceita Jesus, o próprio Espírito Santo comunica na sua alma, no seu espírito, sobre o desejo de Jesus voltar. Você não tem tantos conhecimentos escatológicos e teológicos a respeito do assunto, mas parece que aquilo é vivo na sua vida e você pode não saber explicar, mas você tem desejo que Jesus volta, você sabe que Jesus vai voltar. Hoje as pessoas já não têm tanto interesse que Jesus volta. Alguns acho que nem sabem que Jesus vai voltar, e, outros não preocupou e não preocupa com isso, vive. É como que Paulo escreve lá aos Coríntios, que Paulo fala que se a ressurreição não fosse algo verdadeiro, nós poderíamos fazer como os demais gregos, comer, dormir, porque amanhã morreremos. Então as pessoas estão vivendo dessa forma. O negócio é viver o dia após dia sem a esperança na vinda do Senhor. E a igreja de hoje, ela tem, os irmãos, é só os irmãos observar, as nossas pregações, elas não têm sido voltadas, os irmãos, desculpa, não têm sido voltada para essa mensagem da volta de Cristo, de que Jesus está voltando para buscar uma igreja. Nós não vemos mais esse tipo de mensagem. E a apologética, ela tem por finalidade isso. Além de defender completamente. Amém, irmão? Pode ser, irmão Wellington, a defender a fé que nós temos, é ter essa esperança, porque o que nos dá condição de defender essa fé é a esperança que nós temos na vinda de Cristo. E eu acho uma coisa tão maravilhosa que, se os irmãos estudar as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo tinha tanto desejo de ressuscitar. Ele vivo, ele sempre falava da ressurreição na vida dele como se fosse algo muito vivo. E aqui isso me chama a atenção, porque ele não sabia nem quando ele ia morrer e ele já estava pensando na ressurreição. Porque para ele a ressurreição contava muito, porque ele sabia que a ressurreição era o passo de estar na eternidade. Então, já se passaram quase 2000 anos do apóstolo Paulo até nós, e, nós não vemos mais essa chama no coração de muitas igrejas que têm o desejo de Cristo voltar. Eu lembro que quando eu aceitei a Cristo no fim do século XX, e as pessoas falavam tanto, quase todas as pregações eram a respeito da volta de Cristo. E hoje as pessoas já não têm mais essa visão escatológica que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, esse pensamento, tanto de Pedro como de Judas, desse levantar de falsos profetas, que a tendência do falso profeta é tirar a atenção do povo das doutrinas bíblicas e da esperança no céu, tem ocorrido demais nos dias de hoje. Infelizmente, como eu falei no início, além de nós termos que debater com pensamentos filosóficos e científicos que tentam zombar da fé cristã, nós temos ainda que lutar com algumas pessoas supostamente religiosas que negam e que desviam a atenção do povo da vinda de Cristo. Se os irmãos observar aqui na apologética cristã, nós não estamos estudando sobre seitas e heresias, aonde nós vamos. A apologética tem a ver com isso. Mas se os irmãos observar em toda a apostila, nós não estamos aqui estudando sobre o desvio do catolicismo romano, religiões que surgiram como o Testemunho de Jeová, o mormonismo, os adventistas do sétimo dia, que passam um pouco desapercebido no olhar de muitos cristãos, e com esse surgimento da internet, com alguns pastores adventistas que surgiram, que falam bonito, as pessoas têm comprado tudo isso, como Leandro Quadro, Rodrigo Silva e outros adventistas. Eu lembro na época, não sei se os irmãos que vai lembrar, de um pastor, eu não sei se ele é argentino ou chileno, que era o Alejandro Bullion. Ele tinha programas de televisão no Brasil, ele fala português, com um pouco de sotaque, mas fala, as pessoas ficavam maravilhadas com a pregação de Alejandro Bullion, com as pregações de Nemuel Stinner, que esse é um brasileiro, veterano aí da Adventista do Sétimo Dia, e que as pessoas
e ficava encantado com a maneira deles falarem. Então, e hoje, nesse meio que nós estamos, eu vejo, irmão, estou falando que eu vejo pessoas aplaudindo o Rodrigo Silva e aplaudindo esse Leandro Quadro. Porque na mídia, diante dos olhos do mundo, eles são uma coisa. Mas quando você pega vídeos dele no particular, na igreja deles, você vê que é outra coisa completamente diferente. O Rodrigo Silva, ele não defende a Ellen White quando ele está falando ao público não adventista. Mas no reduto dele dos adventistas do sétimo dia, ele defende a Ellen White e coloca a Ellen White como uma profetisa quase igual o profeta Isaías e os demais profetas. Porque teve um dia desse que eu estava ouvindo uma palestra dele, que para mim aquilo é palestra, é pregação, e todas as vezes que ele falava de alguma coisa, que aquilo é algo imaginário, que não tem respaldo bíblico, ele dizia que, como disse a profetisa Ellen White. Então, eu não estou brincando, 80% das citações dele foi de Ellen White. E Ellen White, para nós, ela não some em nada. Eu tenho aqui, irmãos, eu tenho 2 livros da Ellen White aqui. Eu tenho o Grande Conflito, que é o fundamento do Adventismo do Sétimo Dia, e tem um comentário dela no livro de Atos, que inclusive é um comentário até bom, que esse comentário é uma interpretação da Bíblia. Já o Grande Conflito são supostas visões que Ellen White teve, e visões, irmãos, que a Bíblia não apoia em nada. E, claro, também boa parte dos livros dela foram copiados de outros livros. Ela copiou de alguns outros livros heréticos da época, e, inclusive, ela foi até acusada de plágio, mas naquela época, o que ela fez dentro de uma questão jurídica, ela não cometeu crime. Hoje as pessoas acusam Ellen White de crime, nós temos que ser verdadeira, ela não cometeu crime naquela época, mas as visões dela, irmãos, não faz sentido. Não sei se os irmãos já ouviram falar ou já leram, que Ellen White fala que o diabo, que era a serpente, literalmente, era uma serpente que andava ereta, com o corpo em pé, que possuía asas e era feito de ouro. Essa é a razão que ela conseguiu encantar Eva. E mais outras coisas que eles falam. É uma das coisas, por exemplo, que eu ouvi um pastor adventista falar, é que a cruz de Cristo não valeu nada. A ressurreição não adiantou em nada. Só foi concretizado quando Jesus entrou em 1844 no tabernáculo para fazer a suposta expiação que eles falam, o juízo investigativo que está fazendo até hoje. Então, por exemplo, o irmão que morreu salvo em Cristo, ele só vai ser salvo a partir do momento que ele passar no juízo investigativo, chegar o momento dele. Então, nós vemos que são coisas que mascaram o evangelho e as pessoas que não têm conhecimento acabam engolindo isso para frente. Um certo dia, uma pessoa falou comigo que ela tinha muita vontade de estudar com o Rodrigo Silva. Eu fui mandei 2 vídeos para ela do Rodrigo Silva, a vontade foi embora rapidinho. Eu falei assim, o que você ouve aí nos podcasts, nesse lugar, a maneira, como diz, macia que ele fala, bonita que ele fala. Falei, agora vai lá nos bastidores para você ver o que o Rodrigo Silva fala. Porque, irmãos, vamos ser verdadeiros, o Rodrigo Silva, ele aproveitou de algo que ele faz bem, que isso aí eu não nego. Ele é um excelente arqueólogo, ele tem uma retórica muito boa e na questão da arqueologia ele é bom, na questão da história. Agora, como teólogo, ele é deficiente, isso é uma realidade. Ele é muito deficiente como teólogo. Ele pode ser um bom filósofo, igual ele gosta de filosofar. Essa é uma das razões que ele conseguiu ganhar o público, com a maneira muito educada que ele fala, com essa questão da arqueologia, e o povo acabou ficando encantado. E quem não conhece Bíblia acaba pegando. Trabalhava comigo um rapaz numa companhia, nós trabalhamos, e ele falou que conheceu uma pessoa em São Paulo que era judeu messiânico e que era muito bom, que o rapaz conhecia muito de Bíblia. E quando eu falei com ele que não conhecia nada de Bíblia, ele achou ruim. Eu falei, não conhece nada de Bíblia, o judeu messiânico, eles não acreditam no Cristo que nós acreditamos. Falei, e mais outros, várias doutrinas que
Não é. Então, hoje, nessa questão da apologética, além de nós termos, como eu já falei, debater com as questões fora do cristianismo, as questões científicas que são levantadas, nós temos que ir de encontro com essas seitas que parece ser cristianismo, como bom, o adventismo parece muito com o cristianismo verdadeiro, inclusive boa parte da doutrina adventista são calvinistas, e aquela igreja unicista, que inclusive no Brasil, uma das igrejas dessa muito forte é a Pentecostal Unidos do Brasil. O grupo Voz da Verdade pertence ao movimento unicista. Aí eu pergunto aos irmãos, para quem não conhece, parece ser cristão ou não parece? Parece ser cristão. Eles cantam bonito, eles cantam muito, mas quando você vê nos bastidores, é onde você entende o que eles realmente ensinam. Então, uma das coisas muito interessantes da apologética é que ela é uma arma de defesa. Nós não podemos utilizar do nosso conhecimento ou daquilo que o Espírito de Deus nos dotou, da iluminação das revelações bíblicas, para criar debates. Isso aí eu acho muito errado. Eu não estou falando desses debates que tem na internet, como do César Cavalcante, naquele programa Vejam Só. Eu estou dizendo de nós criarmos polêmicas com pessoas, porque às vezes nós temos um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico. Então, nós promovemos um debate com interesse de criar discórdias e discussões. De maneira alguma. O versículo de Pedro fala que nós devemos estar aptos para responder àqueles que nos pedir. Então, é quando alguém levanta uma questão com você. Nós temos obrigação de anunciar o evangelho. E anunciar o evangelho não é fazer apologia. Anunciar o evangelho é você falar do Cristo ressurreto, o único caminho para a salvação. Então, não é criar apologia no sentido de discórdia, de discussões e defesa da fé, mas sim no sentido de anunciar o evangelho para mostrar o caminho da salvação. Então, esse é o trabalho do cristão. Não promover debates para ali tentar envergonhar alguém ou sair como superior porque ele conseguiu vencer ali aquele debate promovido. Agora, se você for, como diz o povo, intimado a isso, você não pode rejeitar. E você tem que entrar na briga como um bom cristão e mostrar para a pessoa que a Bíblia é superior a qualquer pensamento científico, filosófico, pensamento qualquer que a pessoa criou na própria mente. Então, isso aí é o trabalho do cristão, porém, de forma alguma. Por que é o trabalho do cristão? Você tem apologética como defesa, é a sua arma de defesa. Porém, nós temos a Bíblia, que em Efésios fala que ela é a palavra do Espírito, que ela é a verdade, que nós temos que anunciá-la se vier alguém te intimar em algum debate, você vai simplesmente fazer uma apologética dos assuntos bíblicos e utilizar a palavra de Deus. Ela é a única verdade. Nós, irmão, não partimos de argumentos científicos, filosóficos, nós até utilizamos dessas ciências, como eu já falei, apesar da filosofia não ser uma ciência, mas nós utilizamos dela ao nosso favor, porém, debaixo do conhecimento bíblico, e nunca acima. Aquilo que é ciência, que não tem respaldo bíblico, que a Bíblia condena, nós não concordamos. Aquilo que é ciência, que a Bíblia simplesmente se calou a respeito do assunto, nós não temos necessidade de discutir. A pessoa vai falar e, ok, para nós não vai mudar em nada. Por exemplo, uma vez uma pessoa me perguntou por que a Bíblia não fala dos dinossauros. Eu falei, muito simples, a Bíblia não foi escrita para falar do dinossauro. A Bíblia foi escrita para falar da raça humana. Então, os dinossauros não fazem diferença alguma em estar na Bíblia ou não. Eu falei, por exemplo, se os dinossauros existiram, como eu acredito que existiu, ainda falei para ele, não chegou ao seu conhecimento que os dinossauros existiram?
Chegou, falei, você acredita? Ele acredita. Falei, então que diferença faz estar ou não na Bíblia? Aí ele pegou e falou, mas deveria estar lá. Eu falei, mas o gato não está na Bíblia, e não existe gato até hoje. Aí ele foi lá, para lá, deixou o assunto de lado. Então, são coisas que não há necessidade de discussão. Não há necessidade de discutir, porque a Bíblia não foi escrita para falar de história de dinossauro. Se a Bíblia fosse relatar todas as coisas que ocorreu no mundo, nós teríamos um compêndio de livros que possivelmente nós ficaríamos do lado de fora enquanto os livros dentro da casa. João 21, 25 diz que se fosse colocar todos os milagres feitos de Jesus, o mundo não caberia, né? Isso Só é de Jesus. os Em milagres três só anos de de Jesus. ministério. Em 3 anos de ministério. Agora, imagina se for escrever tudo que ocorreu, detalhes por detalhe de tudo. Então, a Bíblia ela foi escrita da melhor maneira, principalmente para o povo daquela época. Eles teriam uma facilidade bem maior do que a nossa da interpretação, porque era uma história deles, e eles estavam vivendo aquele momento. Por exemplo, o povo que pegou os livros de Moisés foram povos que viveu 40 ou 20 anos daquela história. Então, estava muito recente para eles. Agora, para nós sofremos com a interpretação hoje. E nós temos que pesquisar muito para poder entender muitas coisas do que eles falaram naquela época, de todo o contexto daquela época. Para eles era muito normal, para nós é que é dificultoso hoje. Tanto o Velho como o Novo Testamento. A distância de nós é muito longa. Então, isso dificulta para nós nesse trabalho, mas não é impossível, nós conseguimos é, adquirir o conhecimento cultural da época e muitas outras coisas. Então, irmãos, a questão da apologética é essa. Nós utilizamos a Bíblia como sendo a palavra do Espírito na arma de ataque, mas quando nós realmente precisamos atacar. Mas a apologética sendo uma arma de defesa, nós não promovemos de forma alguma debates, principalmente num debates desgastante. Eu não sei se os irmãos já repararam, a maioria desses debates que existe aí nas redes sociais ou no YouTube são debates a respeito de questões teológicas, coisas que não levam em nada. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós não deveríamos perder tempo com discussões de genealogia, dias de festa, lua nova, sábado, com o que comer ou o que deixar de comer, que nada disso tem poder contra a sensualidade. Ele ainda fala desse jeito, que você guardar sábado ou não, se uma mulher te tentar, se você não tiver em oração e consagração, você não consegue rejeitar. Da mesma sorte se for uma mulher. Então, é esse sentido que o apóstolo Paulo quer dizer. Que esse tipo de coisa não vence os desejos da carne. Guardar sábado, guardar a lua nova, deixar de comer carne de porco. Então, esses debates de hoje, se Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação, não muda nada para nós. O importante é que tem que estar preparado, tanto para aqueles que creem que Jesus vai voltar antes, como para os que creem que ele vai voltar depois. Tem que estar preparado. Se o milênio é literal ou não, isso não vai alterar na salvação, irmãos, do cristão. Não estou entendendo? A respeito de batismo, por imersão, por aspersão, não altera nada na salvação do cristão. Nós, assembleianos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. E fim de conversa. Não vai mudar nunca. É assim e vai ser assim. Nós ministramos a ceia sabendo que a ceia é um memorial, apenas isso. Não muda nada. Nós estamos compreendendo? Eu, particularmente, eu vejo que se torna heresia quando se crê que o pão vira carne, porque o próprio texto declara que o pão continua pão. Porque após Jesus falar assim, ó, esse é meu corpo que é partido por vós, aí vai falar que depois ele tomou o pão e disse, tomai e comei este pão. Então, quando ele falou que era corpo, depois ele voltou para pão. Então, o próprio texto nos dá a condição de entender que não há essa transformação. Aí por isso que se torna heresia. Mas alguns debates, irmãos, desgastantes sobre calvinismo, é, 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 arminianismo, essas coisas são debates desnecessários. Isso não é ser apologético, isso é perder tempo. Apologética é quando você defende a fé cristã. E qual é a fé cristã? O único caminho para o céu
é Jesus Cristo. A Bíblia é a revelação de Deus entre os homens. Deus é único. Isso é apologética. Deus é criador de todas as coisas. Isso é apologética. A Bíblia é a palavra final na igreja. É apologética. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra, sustentado por Cristo. Isso é apologética. Salvação é através de Cristo. Isso é apologética. Os irmãos estão compreendendo? Nada mais. Então, apologética não é algo tão difícil. E se os irmãos observar, todo o grupo religioso fora do cristianismo bíblico, a salvação é por outros meios. Ou é pela graça, porém, com a soma de mais alguma coisa. É só os irmãos observar. Parece não, mas é. Por exemplo, a igreja unicista, a salvação é pela graça. Eles anunciam que a salvação é pela graça. Porém, a graça mais crê que Deus não existe trindade, que é só que o nome do próprio Deus é Jesus. Essa é a realidade que eles ensinam. Que Jesus é o Deus Pai, Jesus é o Deus Espírito Santo e o nome de Deus no céu é Jesus. E no pensamento adventista, alguns hoje defendem que não, mas boa parte defende que sim, que o adventismo do sétimo dia, se você não guarda o sábado, você não é salvo, e se você come um baconzinho, você também não é salvo. Se você comeu um bacon aí, mesmo que foi enganado no lugar aí, você está você tá condenado ao inferno. Então, são coisas que não faz sentido. E isso é que eu estou dizendo. Cristianismo bíblico é o que acredita em um Deus que subsiste em três pessoas, como nós cremos, que acredita que a salvação é pela graça, somente através de Cristo, que a nossa fé nesse Cristo nos torna salvos e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Indiferente de quantas etapas, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E que a Bíblia ela é a única regra de fé. E todas essas demais religiões têm um outro compêndio doutrinário fora da Bíblia. Ou tem apenas, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eles, além da Sentinela, apesar que a Sentinela eles não consideram como um livro fora da Bíblia que tem valores de revelação, mas eles tiraram algumas coisas da Bíblia que não apoiam o pensamento deles. Criaram as suas próprias versões, que antigamente eles usavam a versão King James, depois eles criaram a sua própria versão da Bíblia e ainda julgam que a sua tradução é a melhor, que são as traduções, a tradução Novo Mundo é a melhor tradução que existe da Bíblia. Então, esse tipo de coisa nós vemos que está contrário aos ensinamentos bíblicos, está contrário, vai de debate ao pensamento da fé cristã. Aqui no segundo parágrafo, uma lógica em apologética. O pastor coloca aqui, ó, para defender a fé, o cristão deve usar a verdade. Aí mais à frente ele fala, o cristão deve escutar as objeções e fazer comentários corretos acerca dos problemas levantados. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter, como eu já disse, qual o padrão que ele vai utilizar para defender a sua fé, a verdade, barra Bíblia. Então, o que ele tem que fazer é utilizar as escrituras da qual está apoiado o pensamento de fé dele. Onde está o pensamento de fé? Indiferente, irmãos, por exemplo, a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé. A igreja a igreja presbiteriana tem a outra, que é a declaração de fé de Westminster. Essa declaração de fé, se os irmãos observarem de um para com o outro, a única diferença são o ponto da salvação, que eles colocam a ordem salutos, que é a ordem da salvação. Diferente, dois pontos apenas. Boa parte dos calvinistas crê que cessaram as manifestações espirituais. Agora, as demais crenças é igual. Batismo, que é o batismo simplesmente por arrependimento de pecado, a volta de Cristo diferente das etapas que é dada, que Deus é um só, que Jesus é o único Salvador, que o Espírito Santo é quem sustenta a igreja, que guia a igreja. Então, o compêndio doutrinário, tanto das igrejas pentecostais como das igrejas tradicionais, isso eu estou falando do Pentecoste clássico, é um só. A doutrina bíblica. É a doutrina bíblica.
muito que pode discorrer em uma fonte de linha teológica, mas o seu apoio é bíblico, que acredita tem a mesma fé, no único Deus, na volta de Cristo, no batismo por arrependimento, na Santa Ceia com memorial. Então, são compêndios doutrinários muito válidos hoje em dia para a igreja. A Assembleia de Deus, já há muitos anos, eles têm essa declaração de fé. Hoje, que eles colocarem um livro e resolveram vender essa declaração de fé para os demais membros. Antigamente, é só os obreiros que tinham essa declaração de fé. Já na igreja presbiteriana, outras igrejas, eles falam da declaração de fé deles, porém os membros não possuem. Hoje em dia possui alguns, mas também há falta de interesse. E essa declaração de fé, ela nada mais é do que um compêndio teológico doutrinário da fé que os cristãos têm, dessas denominações assembleianas e das denominações tradicionais, como presbiteriana e batista. Então, isso é o que eles acreditam. Ali estaria muito fácil de compreender qual o pensamento teológico de cada uma dessas igrejas. Porém, o que nós temos que utilizar como a defesa da nossa fé é a Bíblia. A Bíblia é onde nós partimos para defender qualquer argumento que vier ser dirigido a nós com o interesse de fazer críticas ou de deturpar uma doutrina bíblica. Nós utilizamos a Bíblia. E o pastor coloca aqui uma coisa interessante, que é o fato de escutar as objeções. Isso é muito sério. A boa parte dos cristãos, principalmente boa parte dos apologistas, que nós vemos aí nas redes sociais, eles não sabem escutar. Eles, às vezes, estão num debate e, em meio a esse debate, há tanta confusão que você não entende nada. Começa as discussões, aí acaba um ofendendo o outro e o ouvinte acaba não absorvendo nada. Os irmãos possivelmente conhecem aí um episódio que aconteceu ano passado entre o Leonardo Salles, que para mim, que menino não está com nada, e um menino que era muito bom, que eu perdi um pouco da graça com ele depois disso aí, que é o Eliseu Rodrigues, que o Leonardo Salles estava fazendo uma live e citou o nome dele por alguma coisa que ele disse, e ele entrou na live do Leonardo Salles para debater com ele. Então, aquilo ficou feio para ele pela posição que ele ocupa, como o nível de pregador que ele é. Depois, ele ter invadido a live de alguém e ter perdido tempo de discutir com um camarada que não chega nem na sola do chinelo dele. Então, aquilo ali fica feio. Como eu falei na aula passada, não temos necessidade dessa agressividade na defesa da fé. Então, tem que saber ouvir, tem que ser educado, como o próprio texto fala, que é responder com mansidão. Esse é o nosso trabalho como cristão. Porque, de repente, vamos supor, alguém levanta uma questão conosco, vou colocar uma pessoa que supostamente disse ateu. Se nós não formos educados com essa pessoa para saber respondê-la, como ganharemos ela para Jesus? Com ignorância, falar que ela é um burro de acreditar como veio do macaco e criticar ela e falar outras de maneira arrogante? Não. Esse dia para trás, um rapaz falou comigo no trabalho que ele era ateu. E eu falei, você é ateu mesmo ou você está utilizando o termo ateu simplesmente porque você acha bonito? Aí ele falou assim: é o seguinte, para mim, Deus não existe, eu vivo como se Deus não existisse. Se eu morrer ou se vier a acontecer esse negócio que vocês falam aí, da volta de Deus, eu vou chegar e se Deus vai voltar mesmo, eu vou saber se ele existe ou não. E se ele não existe, vai ficar como eu penso. Eu falei, então, na verdade, você não é um ateu, você é um deísta, que você vive como se Deus não fizesse falta para você. Quando eu falei assim com ele, ele interessou conversar. Aí ele entrou num pouco de questões da evolução, e eu falei que ele, olha, cientificamente,
o Charles Darwin ele nunca disse como veio do macaco, ele disse que os dois têm um ancestral em comum. E outra, já passou por 4 revisões o pensamento de Charles Darwin. Falei, já passou por 4, principalmente com a descoberta do DNA, eles ficaram sem pé e sem mão e não teve como discutir. Aí dali ele entrou com um assunto de política, de questões progressistas, e veio dizer para mim que a igreja tem que parar de ficar preocupando com a política. Eu falei, quem disse para você que a igreja se preocupa com a política? Falei, agora o cristão, nada proíbe ele de ser um político. Aí ele pegou e falou, porque o Estado é o Estado laico. Aí eu falei, o que é o Estado laico? Porque boa parte do povo da pauta progressista, eles gostam de falar de coisas que eles não têm consciência. Aí ele pegou e falou assim, Estado laico é que a igreja é separada do Estado. Eu peguei e falei, mas não é só isso, não. Aí eu falei, você sabe quem criou o Estado laico? Foi os cristãos, não foi o Estado que criou. Foi os próprios cristãos que criaram o Estado laico. Então eu comecei a conversar com ele e ele parou para me ouvir. Ele não discutiu, ele parou para ouvir. Agora, se eu começasse a debater com ele, a xingar e a falar que política é isso, que não sei o quê, que o Estado é tal. Aí eu até falei que, ó, já que o Estado, igual ele falou comigo, que a política não se envolve com religião. Aí eu falei com ele assim: o candomblé é religião? Ele falou: é. Eu falei, então por que, que eles colocaram a responsabilidade o SUS na responsabilidade do candomblé? Já que a religião não envolve com o Estado, se o Estado é laico. Aí ele não soube responder, ficou meio assim, falou, depois a gente conversa sobre o assunto. Eu falei, amém, nós podemos conversar qualquer sobre o assunto. Mas não adianta, irmão, debater, discutir. Há muitos anos atrás, no Brasil, um rapaz que era do mesmo ministério que eu, porém de igreja diferente, ele me convidou para ir na casa dele, porque estaria uma professora da igreja unicista lá e ela queria debater. Eu peguei e falei assim, eu não vou perder meu tempo em debater com ninguém. Falei, se ela quiser conversar sobre o assunto com educação, eu vou. Mas se for para debater, para mim não serve. Ele conversou com ela, ela aceitou, fui à casa dele. Realmente a professora, ela era uma professora muito educada. Eu falei que aceitaria falar do assunto, porém, se fosse algo educado. Ela conversou com de educação e sempre sem apoio nenhum da Bíblia e sempre com desculpas e tudo que eu falava, a desculpa dela era que a humanidade, Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Eu falei, mas todas as respostas vai ser a mesma? Que tudo que eu te falar é que Jesus tinha duas naturezas? Eu falei, ok. Isso implica, então, que é quando Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, no caso, ele tem a natureza divina. Ela falou, é. Eu falei, então por que com o apóstolo Paulo, quase todas as cartas, ele fala paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo? Aí dali acabou a conversa. Não teve mais que conversar, porque ela não conseguiu responder, que eu falei aqui, assim, Jesus já havia morrido, que inclusive o apóstolo Paulo só viu Jesus ressurreto. Porque no pensamento deles, como eu disse, Jesus é o Deus Pai. Aí eu falei, mas aqui tem uma saudação, e Paulo faz distinção do Deus Pai e da parte do nosso Senhor, às vezes ele fala Salvador Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus Cristo, seu filho. Não teve mais assunto. Então, foi tudo com, graças a Deus, como de educação, que para mim se começou com gritaria, com debate, com confusão, não vale a pena. Porque isso acaba, além de te irritar, é, quem está à volta ouvindo não aprende nada. Não vai aprender coisa alguma. Então, a defesa da fé não tem que ser feita assim. Aí o pastor coloca, você vai escutar todas as objeções e fazer o comentário correto. Agora, por que muitas pessoas às vezes não conseguem responder da maneira correta? Porque às vezes não ouve direito. E já está, às vezes, com uma formação na mente, seja teológica ou não, que a resposta dele sempre é a mesma. E nós não precisamos de nós temos o Espírito Santo, que ele, Jesus, o próprio Jesus falou que ele nos ensinaria a dar respostas na época, no período que nós fomos questionados por alguém. O Espírito Santo é quem nos incumbe disso. Indiferente do nosso conhecimento teológico e bíblico, o Espírito Santo é quem nos ilumina, porque nós podemos dar uma resposta muito boa teológica para o coração de uma pessoa que vai satisfazer ele teologicamente. Agora, quando você, além de todo o amparo teológico, você está sendo iluminado pelo Espírito Santo naquele momento, você alcança o coração da pessoa. E ali o Espírito de Deus trabalha na vida dela.
que ou ela pode aceitar Jesus naquele momento, ou o Espírito Santo vai trabalhando para que aquela semente possa germinar na vida dela. Agora, se for simplesmente um debate seco, onde você saiu vitorioso com o troféu na mão do grande apologista, mas não alcançou o coração da pessoa que levantou a questão, não adiantou em nada. Eu acho que foi simplesmente um debate. Nós não fizemos o papel de apologista, defesa, convencer a pessoa da fé que nós temos. Então, esse é o interesse da apologética cristã. É nós ouvirmos, atentos, para depois fazermos o comentário correto dentro do assunto, sem fugir daquilo que foi perguntado, sem partir para o outro lado, e sim dentro do argumento. Aí o pastor coloca aqui embaixo, aqui, irmão, sobre os oponentes do cristianismo usam a lógica. Esse, na verdade, se os irmãos observar, é o subterfúgio de muitas pessoas, jogar com palavras. Esse é o interesse. E, infelizmente, tem alguns crentes também. Os calvinistas, por exemplo, eles amam jogar com palavras e quando eles não conseguem responder uma coisa da maneira correta. E no meio das pessoas não cristãs que gostam de fazer objeções em relação ao cristianismo, se os irmãos observar e jogar com palavras, é igual político. A pessoa faz uma pergunta para o político, ele faz 1000 voltas e não responde o que a pessoa perguntou. Eu não sei se os irmãos já ouviram uma entrevista com o Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura no Brasil. O camarada me fez uma pergunta para ele, qual que seriam os projetos da Economia da Cultura. Ele, na hora, ele começou e bateu no microfone, aquele suspense, né? Aquela batida daquele microfone grandão, e de repente ele começou a fazer um barulho como de candomblé e recebeu um pai de santo, segundo ele. Não estou brincando, não, irmãos. Isso é verdade. Recebeu um pai de santo e ficou lá estribuchando lá e falando um monte de trem com a mão para trás. Depois ele caiu na cadeira e falou: é isso aí. Ninguém entendeu nada. Voltou a entender? E tem muitos assim, enrola, 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 e não responde o que realmente é perguntado. Ou então joga com palavras. Aí o pastor coloca aqui alguns argumentos da lógica que é apresentado por algumas pessoas que é contra o cristianismo. Aí ele fala que a primeira coisa, ele fala, Deus pode fazer todas as coisas? Claro, Deus é onipotente. É onipotente, onus, quer dizer, ele tem todo o poder. Onipotente, todo o poder está na mão de Deus, nada é impossível para Deus. Deus realiza o que ele quer. Todas as coisas estão fáceis para Deus, essa é a realidade. Tudo é fácil para ele. Ele não tem nada que ele não possa fazer com o milésimo de segundo, ou o menos, que Deus não está limitado a tempo e a espaço. Então, Deus pode tudo. Essa é a verdade. Deus pode tudo. Agora, dentro de um compêndio teológico, Deus pode tudo, sim. Mas convém tudo para que Deus faça? Não. Nós entendemos isso. Aí, mas só que no argumento do não cristão é esse: Deus pode tudo. Aí você responde: claro, Deus ele é todo-poderoso. Todo-poderoso quer dizer que tudo está na palma das suas mãos. Nada foge do seu poderio. Ele é soberano. Então a pessoa vai e contrapõe com o argumento. Se ele pode tudo, ele pode fazer algo tão grande que ele não possa pegar. Então, na verdade, irmão, é um argumento fraco. É um argumento muito fraco. Você dizer, a pessoa te fazer uma pergunta, se Deus pode, você fala, e vai perguntar se ele pode fazer algo tão grande. Eu parto legal aqui o exemplo de uma pedra. Ele poderia fazer uma pedra tão grande que ele não possa pegar? Não, porque ele pode todas as coisas. Aí ele vai questionar o seguinte: mas se ele pode todas as coisas, ele não pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa pegar, então ele não pode todas as coisas. Isso implica que esse Deus que você anuncia não existe. Então, são jogos de palavras, irmãos, que não tem nada a ver. Porque, por exemplo, Deus ele não cabe dentro do nosso mundo, do mundo que nós criamos. Ele não cabe dentro desse mundinho que nós criamos. Ele é infinito. Ele é um Deus imenso, é um Deus que ele está fora da dimensão que nós conseguimos captar. Os irmãos estão entendendo? Então,
Esse argumento de que Deus pode tudo, e você responde que sim, aí ele cria essa outra pergunta, tentando contrapor a primeira, para que você fique de pés e mãos amarradas, isso é muito fácil de resolver, porque Deus não vive na nossa maneira de pensar. Os pensamentos de Deus são acima do nosso. Deus, não existe nada maior do que Deus. E, inclusive, nesse dia, o rapaz falou assim: se Deus existe, como vocês falam que ele é criador de todas as coisas, por quem criou Deus? Eu falei: você acabou de dizer. A sua frase te respondeu. Deus é criador de todas as coisas. Falei: você está argumentando com algo que não tem argumentação. Foi você que disse que Deus é criador de todas as coisas. Implica que tudo que existe, existe por ele, para ele, por meio dele. Então, ele é quem deu origem a tudo. Ele não é criado. Ele não foi criado. Ele é acima de todas as coisas. Então, são coisas, por exemplo, que eles querem usar a lógica, que não há lógica. Por exemplo, teve um dia desse aí que chega até a ser engraçado, que tava lá aquele rapaz do Azul Caneta, lá daquela música ruim do Azul Caneta, tentando fazer teologia num podcast. Que Deus não pode. O que Deus não pode ver que o homem possa ver? Aí o pessoal pegou e falou: mas Deus vê tudo. Ele não. Tem alguma coisa que Deus não pode ver e que o homem pode ver. Aí o rapaz, então, tipo assim, mata a nossa curiosidade. Aí ele falou: o homem pode ver um homem igual ele, Deus não pode ver um Deus igual ele. Então, então é uma coisa muito lógica e simples, mas ele criando aquele suspense das redes sociais. Vocês estão entendendo? Algo tem nada a ver. E eu já vi algumas pregações, não estou criticando a pregação, por exemplo, que Deus ele nunca viu, que a Bíblia fala que os olhos de Deus percorrem toda a terra e todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Aí as pregações até boas, pregação muito antiga, que fala que Deus nunca viu um Deus igual ele. Realmente, a Bíblia deixa muito claro isso, que Deus nunca viu um homem que ele não possa perdoar, porque ele amou todos os homens. Então, por exemplo, você fala assim, Deus realmente amou todos os homens? Sim. Aí vem o questionamento da lógica. Se Deus ama todo mundo, por que então ele lança a pessoa que ele ama no inferno? Vocês estão compreendendo? Eu respondo com muita simplicidade. É porque ele ama que ele lança no inferno, para que ele não fique sem lugar para ir, já que ele não quis ir para o céu. Então, fica no inferno, já que você não quer ir para o céu. E outra, a simplicidade de responder isso é que o amor de Deus não é maior do que a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é maior do que o amor. Deus age com o seu amor através da justiça. E Deus age com a justiça através do amor. Isso é inseparável. Nenhum dos atributos de Deus tem como sair fora de Deus. O mesmo Deus que ele é muito bom é o Deus que ira quando nós erramos. O mesmo Deus que está pronto a estender a mão quando arrependemos é o Deus que nos permite ir para o inferno quando nós somos obstinados em continuar caminhando no caminho errado. Então, não é Deus, somos nós. Porém, o ser humano quer transferir para Deus as suas culpas para que ele se sentir inculpável. Então, são essas argumentações. Outra coisa que o pastor coloca aqui em relação à lógica, ele fala: Deus não pode violar a sua própria natureza. Quer dizer, ele não pode ir contra o que ele é naturalmente. Aí coloca a declaração: a natureza de Deus não permite mentir, não ser Deus, etc. Aí coloca, por conseguinte, a declaração que Deus não pode fazer todas as coisas não é verdade. E a conclusão levantada contra Deus tampouco é verdade. Ou seja, se Deus não pode mentir, então ele não pode fazer todas as coisas. É muito simples. O caráter de Deus não permite isso. O caráter de Deus não permite. Nem ele. O apóstolo Paulo fala que se nós o negarmos e formos infiéis com ele, ele permanece fiel. Porque a fidelidade, se Deus deixar de ser fiel, isso afeta o caráter de Deus. Então, a imutabilidade de Deus tem a ver com a sua essência, com o seu caráter, com os seus decretos divinos escritos na Bíblia. Por exemplo, Deus muda planos. Isso não tira a santidade e o caráter de Deus. Agora, decretos divinos
questão na Bíblia, Deus não muda. Por exemplo, a Bíblia deixou muito claro que Deus amou Israel. Deus amou Israel. Israel, estou falando do povo. Quando Balaão vai amaldiçoar o povo ao ser contratado por Balaque, qual foi a palavra de Balaão para Balaque? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o que Deus falou sobre Israel não é mentira, e ele não vai voltar atrás com os decretos que ele fez a respeito da nação de Israel, de que ele seria um grande povo e dele sairia o Messias. Então, isso estava decretado. Deus não ia mudar aquilo. Agora, Deus mudou planos concernente à vida de Davi? Mudou. Concernente à vida de outros homens na Bíblia? Mudou. Planos, decretos, não. Bom, estou entendendo? Então, esse tipo de argumento, se Deus pode todas as coisas, então ele pode mentir. Claro que não. Tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus não pode. Mãozana, falou alguma coisa? E a gente tem que entender também que Deus muda os planos consequente aos nossos atos, né? Nossos atos. Principalmente os homens da Bíblia, né? Deus tinha um propósito para a vida deles e no meio da caminhada eles tropeçaram de uma forma ou de outra, e é onde Deus mudou o plano. Ou seja, acaba a culpa sendo do próprio homem, né? A culpa, a verdade é essa, moço. Uma das coisas, por exemplo, que a teologia reformada fala, que eu concordo. É claro que eu não concordo no padrão que eles falam, mas dentro da teologia, tanto assembleiana, que nós concordamos é que Deus é soberano. Ele pode todas as coisas, tudo está na mão dele. Mas ele não decretou as nossas falhas. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. É como o nosso irmão está falando. Todas as vezes que Deus mudou o plano, foi de acordo com a mudança do povo. Vemos o exemplo de Nínive. O decreto de Deus era o quê? Deus ele estaria subvertendo aquela cidade. Deus faria com que ela fosse destruída. O povo se arrependeu. A mensagem foi de juízo e houve o arrependimento do povo e Deus não destruiu a cidade. Ela foi destruída cerca de quase 150 anos depois, quando o profeta Naum profetiza contra ela. Devido àquela outra geração, umas 2 gerações depois, veio viver uma vida pecaminosa e uma vida distante daquele avivamento que aconteceu ali naquele período de Jonas e perderam aquela comunhão com Deus. Então, Deus subverteu a cidade, destruindo a cidade de Nínive. Mas naquele período, Deus mudou os planos. E o próprio profeta Jonas falou que Deus ele é um Deus misericordioso, que ele olha o coração do homem e ele compadece do homem. Então, as perguntas, mas os irmãos repararam, as perguntas são capciosas dentro do pensamento supostamente lógico da pessoa que quer criar uma tensão teológica com o cristão, quer debater com o cristão. Um dia Eu desse, costumo dizer não pensamentos lógicos, eu costumo dizer pensamentos limitados. limitar. Não, mas aqui na questão da apologia, ele fala, lógico, que eles querem usar a suposta lógica, que eles acham que é lógica, que é igual eu tô falando. Perguntar, Deus pode todas as coisas? Pode. Ele pode mentir? Isso é simples, isso aí são pensamentos capciosos e céticos de alguém que quer só criar uma polêmica. Um dia desse para trás, estávamos indo trabalhar e um rapaz virou e falou comigo assim: vou te fazer uma pergunta. O gay entra no céu? Eu falei: entra. Gay entra. O gay, qualquer um, basta eles arrepender. Ué. Aí ele falou: não, não. A pergunta aí ele falou assim: não, na verdade, o gay vai para o inferno. Eu falei: deixa eu explicar uma coisa. Primeira coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Antes de eu te responder. Você acredita na Bíblia? Ele acredita. Eu falei: você acredita que ela é a palavra de Deus e que é dela que nós tiramos as respostas para a nossa vida? Ele acredita. Eu falei: então, dá para a gente começar a conversar. Falei: eu vou te responder com 2 versículos bíblicos. Falei: peguei um do Velho Testamento, em Levítico, e mostrei. Falei: talvez você vai falar que isso aqui é Velho Testamento. Aí peguei do Novo e mostrei para ele. Falei: tem aqui 2 passagens do Novo Testamento que o apóstolo Paulo mostra. Uma mostrando a condenação total de quem quer continuar nessa vida de homossexualismo. E aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo está mostrando daquelas pessoas que abandonaram para servir a Cristo, porque eles sabiam que eles não poderiam servir a Cristo daquela mesma maneira. E eu falei: se você reparar, tanto em Romanos como em Coríntios, não é o homossexual, são grupos de pessoas que quebram a lei divina,
que quebram a palavra de Deus para viver desordenado. O ladrão, o adúltero, o mentiroso. Aí eu falei, aí vem o efeminado. Então, são grupos de pessoas, não somente o homossexual. Falei com ele. Então, a questão é essa. Biblicamente, uma pessoa que quer viver nessa prática, ele não faz parte do reino de Deus. A pessoa que é salva, ele abandona as práticas do pecado. Aí ele ficou tranquilo, mas eu não sei se ele queria a aprovação de muitos pastores hoje, que falam, não tem nada a ver, isso aí é coisa normal. Hoje temos muitos pastores que estão achando que está normal essa vida homossexual. Eu não estou falando de igreja gay, não, estou falando de igreja evangélica. Estou falando de igrejas que diz ser evangélica, das pessoas achando muito normal esse tipo de coisa na igreja. Não só isso, como outras coisas. Uma das igrejas que eu sempre admirei muito, que surgiu no período até neopentecostal, mas que eu sempre admirei muito, foi a Igreja Quadrangular. Eu fiquei sabendo que a Igreja Quadrangular aqui nos Estados Unidos aceita homossexualidade dentro dela. E tudo em nome do amor. E eu fico tentando entender o argumento, como eu estou falando, o suposto argumento lógico será que eu não posso ser feliz? Quem disse que para alguém ser feliz ele tem que ter ou uma mulher ou um homem, ou uma mulher tem uma mulher, um homem tem um homem? Quem falou isso? É igual, por exemplo, o camarada vai lá, separa da mulher dele porque ele é sem vergonha, aí ele quer continuar na igreja e quer casar de novo e vai e fala: será que eu não posso ser feliz, não? Bom, vamos ser verdadeiro. O camarada estragou o primeiro casamento dele. Não quis ser feliz lá. Ele vai lá estragar a vida de mais uma mulher e falar que será que ele não pode ser feliz? Com esses argumentos ruins. Vocês estão compreendendo? Então, são lógicas que eles colocam na cabeça, como nosso irmão Zano falou, que na verdade não é lógica nenhuma. Eles estão criando um subterfúgio para apoiar o que eles gostam de fazer. Aí o pastor coloca mais aqui, no segundo parágrafo. Concernente à lógica, ele fala, é uma poderosa ferramenta do testemunho, particularmente ao usar provas da existência de Deus. Aí coloca, por exemplo, o universo, que no dia eu até falei com esse rapaz, que falou comigo assim, o que que você teria para me provar que Deus existe? Nós estávamos num prédio, aí eu aproveitei na janela e chamei ele, falei, aqui. Quando ele veio, eu falei, olha aí, ou você acha que tudo isso aqui veio do Big Bang? Ele veio, eu falei, rapaz, no raciocínio inteligente. Falei com ele, no Brasil, eu já cansei de. Falei, quando eu era moleque, eu comprava aquelas bombinhas que a gente chamava de rojão, colocava debaixo de uma lata de cera e colocava fogo, que ele estourava a lata toda. Falei, aqui na América nós temos exemplo aí de todas as estradas que foram abertas com dinamite. Quem disse que explosão constrói alguma coisa, meu nome? Falei com ele. Eu falei, quer dizer que se nós colocarmos aqui uma bomba aqui e ela estourar, uma dinamite, só uma, e ela estourar, será que nós acharíamos pelo menos uma maquete de isopor do sistema solar aqui? E não, ué. Eu falei, então como que você acha que nem uma maquetezinha do sistema solar nós não encontraríamos aqui com a explosão de uma dinamite, nós vamos encontrar um universo vasto igual ao nosso, com o Big Bang, com dois átomos que se chocaram. Aí ele falou assim, sim, eu peguei, então vamos lá. Digamos que a teoria do Big Bang é verdade. Quem criou os átomos? Isso aí foge do nosso entendimento. Eu falei, se isso tão simples foge do seu entendimento, então você quer concluir que Deus não existe. Se essa questão de dois átomos se chocar, fazer uma explosão, foge do seu entendimento, você está querendo minimizar Deus dentro da sua cabeça. Eu falei, meu brother, para. Todo o universo, conforme a Bíblia fala no Salmo 19 e Romanos 1, declara, deixa muito expressa a existência de Deus. Tudo isso que nós vemos é muito plausível em relação à existência de Deus, a quem Deus principalmente ao poder que está na mão de Deus. O Salmo 109 fala que um dia faz declaração do dia, sem palavras e sem som. Vocês estão compreendendo a magnitude tanto da palavra de Deus como do próprio Deus que nós servimos? Então, o universo é algo que, como o pastor coloca aqui, que ele dá essa declaração da existência de Deus e do grande poder de Deus.
Aí o segundo ele fala assim, o universo não pode ser infinito, é infinitamente velho. O sentido aqui seria que ele não está desgastado. Isso aqui não tem a ver com a linha teológica da Terra jovem ou do período do hiato entre o versículo 1 e 2, ou o versículo 1 e 2 para o versículo 3. Não tem a ver com isso aqui. O que o pastor quer mostrar aqui dentro da apostila é que o universo não é algo que se desgastou. Ele está, como se podemos dizer, na sua questão de perfeição, da mesma maneira que Deus criou. O muito que o mundo evoluiu em prédios e outras coisas, mas a questão da perfeição do universo está da mesma maneira que Deus criou. E os pensamentos que a ciência foi evoluindo e foi trazendo para o ser humano, principalmente com a chegada do iluminismo, apesar de ter atrapalhado bastante a questão do cristianismo, mas uma das coisas que o homem concluiu é sobre que a Terra não é plana, que eles acreditavam que a Terra era plana. E uma das coisas que hoje os cientistas chegam à conclusão, irmãos, o movimento que a Terra faz, tanto em torno do seu próprio eixo, como em torno do Sol, aí em torno do seu próprio eixo, se a Terra fosse plana, ela já teria se desgastado. Os irmãos já viu alguém rodando uma massa de pizza na mão? Se ele for rodando aquilo, só vai ficando gigante e de repente ela arrebenta na mão dele? Os irmãos, imagina se a Terra, girando pela velocidade que ela gira, se ela fosse plana, ela já tinha esticado bastante para se romper. E eu fico tentando imaginar, sem ser cientista, como que um camarada que estudou tanto tempo em uma faculdade vai pensar que a Terra é plana e defender essa teoria. Eu, que não sou cientista, consigo entender isso, e eles não conseguem entender. Vocês estão compreendendo? Então, a Terra, ela continua no seu curso do mesmo jeito. O muito que o homem tem desgastado a Terra, isso é coisa do nosso pecado, mas a Terra permanece. Ela não ficou desgastada no sentido de ter envelhecida dentro da criação divina. Isso tudo mostra que Deus existe. E dentro desse. E o que o pastor quer colocar aqui, que a lógica pode ser usada a nosso favor, na questão da apologética. Nós podemos usar essa lógica. Aí ele mostra mais que, por conseguinte, o universo ele teria um princípio. Nós não sabemos quando foi, apesar, estou dizendo eu não sou contra quem crê na linha teológica do hiato do versículo 1 para o 2. O irmão sabe o que eu estou falando? A respeito que o versículo 1, a terra foi criada, e o versículo 2, há quem crê que a terra foi destruída e refeita, a partir do versículo 3. Porque lá fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eles acreditam que foi uma criação perfeita. Aí eles colocam que essa terra veio a ser destruída com o impacto que o diabo bateu na terra quando Deus lançou o diabo do céu para a terra. Irmãos, como eu estou falando, não tem respaldos bíblicos para isso. E, infelizmente, essa teologia ela foi apoiada pelos judeus cabalísticos no período do iluminismo. E isso não era uma teologia que predominava no percurso dos pais da igreja e até mesmo dentro da teologia reformada, dos reformadores. Mas, indiferente, nós temos, por exemplo, uma Bíblia muito boa de um grande pregador, do pastor Jimmy Swaggart, que é uma Bíblia expositiva, e ele ensina isso. Como a teologia da Assembleia de Deus em si, ela defende essa teoria, que do versículo 1 para o versículo 2 houve um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, eles que falam que foi a queda do diabo, que aí foi extinguido os dinossauros, que foi. Os dinossauros viviam nessa terra, o diabo chocou nessa terra, aí eles vão um pouco além, eles lêem muito num texto, eles falam que todo o continente era somente um, e com o impacto do diabo se dividiu em 5 continentes, por isso que há essa separação. E apesar que a separação, se os irmãos observarem, aconteceu no segundo dia, então não foi o diabo que fez a separação, por isso que foge da teologia bíblica. E nesse período foi extinto os dinossauros e que o diabo antigamente habitava nessa terra, pelo fato da profecia de Ezequiel 28, que é uma profecia contra o rei de Tiro,
literalmente é contra o rei de Tiro, mas ela pode ter dupla referência. Dupla referência é quando a profecia tem dois sentidos. Nós vemos profecia até com três sentidos ou mais na Bíblia. Nós vemos a profecia de Daniel do chifre, do capítulo 8, que fala de um pequeno chifre, fala de Antíoco Epifânio. Depois Jesus citou essa mesma profecia relacionada com Tito e com um viés futuro para o anticristo. Então nós vemos profecias até com três cumprimentos na Bíblia. E a profecia de Isaías também, capítulo 14, onde fala que é uma profecia contra o rei da Babilônia também, que está relacionada ali, falando que se interpreta como a queda de Satanás, que fala o luzeiro da manhã, ou filha da alva, depende da tradução, que a palavra Lucifer, ou Lucifere, que é a palavra em latim, que tem na única palavra, essa palavra só tem na Bíblia latim, não é o nome do diabo, e fala da queda. Só que ali está relacionada, a profecia principal está relacionada ao rei da Babilônia, e a lá de Ezequiel está relacionada ao rei de Tiro. Podemos fazer aplicação, como é defendida tanto pelos calvinistas como arminianos, tradicionais ou pentecostais? Sim, podemos. O texto nos dá a condição, dentro da hermenêutica, de interpretar assim. E, sendo assim, eles aplicam esse próprio texto dentro dessa passagem de Gênesis 1, que a terra veio a ficar sem forma e vazia com a queda de Satanás. Sendo assim, eles acreditam que a terra tem milhões de anos. Alguns chegam a dar os anos certo. Tem uns que falam que é 31 milhões de anos e não sei mais quantos mil, chega a dar até os dias. Eu não sei como que eles conseguem ver esses cálculos. Aí, com o avanço da ciência de acreditar que a Terra não tem só os seus 6.000 anos, eles, por pensar assim, por muitas questões que eles falam de achar fósseis que têm 30 e tantos milhões de anos, que o universo tem milhões de anos, e outras galáxias que foi descoberta, igual de vez em quando eles descobrem uma galáxia aí, um planeta. Esses dias mesmo eles descobriram um planeta aí que diz que é muito parecido com a Terra, que é o primo da Terra, e que estão estudando a possibilidade de viver lá. Tomara que eles tenham como viver, eles tiram um monte de gente que não presta e leva para lá. Porque cada dia é um negócio diferente. Então, são. E esses planetas têm muita raça de ano. Como eu falei uma vez, irmão, não sei se foi no curso básico aqui, dentro da linha teológica, o centro do mundo é o planeta Terra. Na ciência, não. Se os irmãos observar, a Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Que princípio é esse? Não sabemos. É o princípio que somente Deus sabe. O escritor Moisés, por saber que Deus não estava limitado ao tempo, ele quis dizer um princípio nosso que foge do nosso entendimento, é um tempo da terra. Em algum princípio, de algum tempo, Deus criou os céus e a terra. A terra ali está falando do planeta Terra. Quando você vê que Deus criou o sol e a lua no quarto dia, aí fala assim, e também as estrelas. É só raciocinar. As estrelas ali, irmão, não está falando dessa estrela que nós vemos aqui. Está falando de todo o espaço sideral. Então, ou seja, se no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Sol e a Lua foi criado no quarto dia, junto com todo o universo, implica que a Terra é mais velha do que todos, não? Biblicamente, teologicamente. Então, não tem como fugir disso. Aí o problema é que nós lemos isso na Bíblia, concordamos com a ciência, quando a ciência. Irmãos, a ciência diz que o Sol é mais velho que a Terra. O Sol foi criado no quarto dia. Como que ele é mais velho que a Terra? Me ajuda a entender. Se já existisse, a Terra estava sem forma e vazia. Aí Deus deu forma à Terra, colocou luz, separou água de água, criou poção seca. Aí no quarto dia Deus criou o Sol e a Lua. Então eles não têm possibilidade de ser. Ele pelo menos é 4 dias mais novo do que o céu e a Terra. Os irmãos estão entendendo? Então é impossível. É simples, evangelista Kleber. A Terra, eles ainda têm desculpa de ter a matéria orgânica aqui para dizer que fez um estudo e falar que lá sei lá quanto tempo tem. E o Sol? Quem foi lá tirar um exemplar do Sol? Vou dizer como eles fazem aí, né? Ah, eles foram de noite, né? Para Isso. Ou tirar então, uma vai para amostra.
Vai acreditar na mitologia grega, Ícaro, apesar que Ícaro foi e ficou lá, né? Mora lá até hoje. Então, são coisas que foge da teologia bíblica. Então, tem esse pensamento que a Terra ela tem milhares de anos. E eles apoiam de um versículo que está em Isaías 45, versículo 18, é o único versículo. Já dentro de um pensamento reformado, acredita-se que do versículo 1 para o versículo 2 não tem espaço de tempo. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, é um resumo. Moisés quer dizer, ó, no princípio Deus criou céus e terra, tudo que há na terra, tudo que há no céu. Para os seus leitores, os seus primeiros leitores estarem entendendo. Tudo que vocês estão vendo, porque eles tinham acabado de sair do Egito. Para eles aquilo é muito novo. Tudo que vocês estão vendo aqui na Terra foi Deus que criou. E aquilo que os nossos olhos não veem no céu, seja espaço sideral, céu atmosférico, e o céu de Deus, foi Deus que criou. Então, o versículo 1 é um resumo. O versículo 2, Moisés mostra como a terra era. Sem forma e vazia não quer dizer em decadência. Quer dizer que ela não tinha uma forma como tem hoje. E ela era vazia porque ela não tinha habitantes. Isso é simples. Aí o versículo 3 mostra como foi o processo dessa criação. Um resumo de como foi o processo. E não uma restauração. Então, o que eu estou dizendo é, dentro do pensamento da criação, há aqueles que creem que a Terra é jovem, que o Gênesis mostra como foi o processo, e há aqueles que creem que a Terra é antiga. Sendo assim, eles acreditam que a Terra tem milhares de anos e que a Terra foi reconstruída a partir do versículo 3 de Gênesis. Não tem apoio bíblico e, infelizmente, isso é um pensamento que surgiu do iluminismo, com alguns teólogos com interesse de acompanhar o avanço da ciência. E, como eu disse, é defendido pelos pais da igreja e pelos reformadores, é que a Terra é jovem. Eu, particularmente, sou adepto do pensamento da Terra jovem. Agora, eu também não acredito que a Terra tem apenas 6.000 anos. Os irmãos estão entendendo? Porque, como eu já falei uma vez, eu não acredito que Deus criou Adão antes de ontem, Eva ontem e Adão pecou hoje. Que, pelo amor de Deus, também, né? Eu não acredito nisso. Só de nós pensarmos, claro que nós não existia essa vasta classificação da taxonomia de animais que nós temos hoje. Os animais vieram evoluindo em espécie. Mas naquela época, irmãos, eu suponho que eram muitos animais para Adão dar nome. Os irmãos estão compreendendo? Então, ele deu nome a todos os animais para depois, o texto ainda fala ali, mas nós não sabemos depois de quanto tempo foi, que Deus fez Eva. Depois de dar nome a todos os animais. Então foi um trabalho árduo para ele dar nome a todas as classes de animais que existiam na época. Nós não sabemos a quantidade de animal que existia na época de Adão. Então ele deu nome em todos os animais. Depois Deus fez Eva. E eu também não acredito que, pelo amor de Deus, tem que ser muito infeliz para eles viver um dia sem pecar e já pecar no outro dia. Então, eles viveram um período de tempo, é impossível. E dentro de um pensamento judaico, estou falando sério, irmão. Se os irmãos olharem, tem um pensamento judaico ortodoxo que o Rabino fala que Deus fez Adão meio-dia e meio de um sábado também. Sei que lá fala que foi no sexto dia. Só que ele fala que aí Deus fez. Não, melhor, o sábado eu estou confundido. O sábado é outra história de outro grupo. Não foi desse Rabino, não. Fez ele meio-dia e meio e fez Eva 3:30 da tarde. 3 horas de diferença. Aí eu pergunto, como que ele descobriu isso? Como? Ué. Regressão, ele fez alguma regressão para ir até lá. Então, são coisas que você ver, que Adão foi feito meio-dia e meio e Eva 3:30. E eles pecaram naquele mesmo dia também. Então, é uma coisa ilógica. E nós não sabemos quanto tempo viveu Adão antes de Deus criar Eva. Pode ter passado dias, meses, anos, milênios, nós não sabemos. Porque o tempo de Adão foi contado 930 anos depois do pecado. Nós temos que entender isso.
Depois do pecado é que o tempo de Adão foi contado. Depois do pecado. Então, eu acredito que eles tiveram um período de tempo, tanto de Adão sendo feliz, feliz de verdade, antes dele dormir e Deus criar um problemão na vida dele. Ele foi, viveu ali, depois Deus fez a mulher. Eu creio que eles viveram um período de tempo. Eu não creio que com a mulher eles viveram. Alguns defendem que pode ter vivido mais de 1000 anos. Eu não acredito, porque senão seria muito tempo para só depois do pecado eles ter filho. Então também seria um negócio fora da lógica. Então eu acredito que viveram um período de tempo antes do pecado. E então nós não sabemos quantos anos tem a Terra, mas eu também não acredito que a Terra tem milhões de anos. Estou dizendo eu. Quem defende, eu respeito, mas eu não acredito que a Terra tem milhões de anos. Como alguns falam, 32 bilhões, 30 e tantos milhões. Que esse Sol que nós temos, ele tem mais de 50 bilhões de anos. Como nosso irmão falou, quem foi lá pegar um pedacinho do Sol para poder colocar no carbono 14 para saber? E o carbono 14 não é preciso para essas coisas, irmão. Carbono 14 ele não consegue provar nada acima de mais de 1500 anos, com precisão. Então, são teorias. Teorias. A teoria da Terra antiga, isso é teoria. Biblicamente, teologicamente, a Terra jovem é mais apoiada. E hoje em dia, um dia desse para trás, eu fui explicar para um rapaz a respeito. Porque se nós formos acreditar que a Terra é muito antiga, de acordo com o respaldo da narrativa bíblica de Gênesis, nós vamos ter que entrar num pensamento espírita, que os dias ali são dias de anos, são eras, e não anos normal. Porque a palavra era e dia, nós temos que observar o contexto para saber. Agora, por que eu creio que é dia normal, de 24 horas? Porque se você observar, fala que Deus criou a luz, aí fala, e foi tarde e manhã. Isso implica, dentro do pensamento judeu, que o dia para ele conta 6 horas e de 6 horas até outro dia de manhã. Então, tarde e manhã mostra que foi um dia de 24 horas, um dia de judeu. Porque senão não havia necessidade, nos 6 dias da criação, Moisés utilizar o mesmo termo. Então, foi tarde e manhã. Ele poderia estar, foi o primeiro dia, segundo dia. Aí nós teríamos dificuldade de interpretação. Por isso que eu sempre falo, dentro da regra da hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia. Se a Bíblia traz o termo que foi tarde de manhã, está implicando que foi um dia de 24 horas, tarde e manhã, porque descontava da tarde até o manhã cedo. Então, chegou a tarde e deu amanhã, primeiro dia. Isso não é normal no nosso conhecimento, não? Quando amanhã cedo chegar, nós vamos falar, um dia passou por outro. Então, dentro do pensamento espírita kardecista, os dias da criação são anos. Eles falam que são 7.000 anos, outros falam que são mais, que são indefinidos esses anos. Tudo para tentar acompanhar o pensamento da ciência. E apesar que, dentro do pensamento kardecista, o livro do Gênesis é uma alegoria. E então nós temos essas dificuldades. Então, irmãos, só para terminar essa página aqui, aí o pastor coloca mais aqui. Que por conseguinte, o universo ele teve um início, indiferente, como eu disse, desse pensamento terra jovem ou terra antiga, todos creem que a origem do universo foi Deus e que ela teve um início dado por Deus. Ele vai colocar mais que o universo não poderia vir de si mesmo, o universo não teve como existir por si próprio, ele teve uma mão que orquestrou, que moveu ali, apesar que nós vemos que tudo foi. A questão da mão é só força de expressão, que tudo foi criado simplesmente pela palavra de Deus. Né? Tudo foi simplesmente com a voz de Deus, com exceção do homem e da mulher. Então, as demais coisas criadas no universo, desse mundo que nós temos, aí foi criado pela palavra de Deus. Animais, peixe, árvores, tudo foi criado pela palavra de Deus. Aí coloca mais que algo antes do universo é maior, algo antes do universo e maior que o universo teria que trazer o universo à existência.
e mais embaixo ele fala que isso pode ser, só poderia ser o nosso Deus. Então, algo que é maior que o universo, que é Deus, que é maior que todas as coisas, foi quem deu origem ao universo. Então, essa é uma lógica que nós podemos usar a nosso favor para provar, e podemos provar isso através da própria ciência, da filosofia, porque a filosofia verdadeira dos períodos dos filósofos, nunca teve por interesse negar a existência de Deus, que inclusive os grandes filósofos que existiam tanto antes como depois de Sócrates, eles não eram ateus, como muitas pessoas falam, eles tinham pensamentos estranhos a respeito do mundo espiritual, mas eles acreditavam em alguém superior. Inclusive, os mitos, como eu falei na aula passada, os pensamentos mitológicos da época, não no sentido pejorativo de hoje, a mitologia, mas os pensamentos mitológicos, que eram os contos históricos da época, sempre acreditavam em um ser superior, que deu origem às coisas. Até o relâmpago, eles achavam que era algo desse ser superior que estava fazendo algo na Terra. Os ventos era eles soprando, a chuva e muitas outras coisas. Então, eles acreditavam em uma divindade superior. Alguns acreditavam que poderia ser simplesmente uma divindade qualquer, e outros acreditavam numa divindade espiritual e invisível, que é o nosso Deus. Então, o pensamento da criação do universo, desde muito antigo, é saber que existe esse Deus que criou todas as coisas. E, como eu falei, dentro desse pensamento apologista que nós podemos fazer, é provar para as pessoas que levantam questões de maneira tão simples, utilizando da própria ciência auxiliar, que Deus existe. Uma vez um rapaz no restaurante falou comigo que, na verdade, ele conversando, ele falou comigo assim, o argumento começou com o rapaz perguntando: você acredita em extraterrestre? Falei, sim. Ele é sério? Eu falei, é. Aí ele pegou e falou: você está brincando? Eu falei, não, agora vamos lá. O que é extraterrestre? É alguém que não é da Terra, não é isso que você quer dizer? Ele falou, sim. Eu falei, se você está perguntando se eu acredito em ET, aqueles bichinhos verdes, ou sei lá, de anteninha na cabeça, não. Extraterrestre que eu acredito é anjo, porque eles não são da Terra. Eles são extraterrestres. Aí ele, tá. E esse rapaz já foi evangélico, que inclusive da Assembleia de Deus. E de repente entrou um outro no meio da conversa e falou: eu não acredito nada na Bíblia. Eu falei, direito seu. Eu falei, por que você não acredita nada na Bíblia? Porque foi o homem que escreveu. Eu falei, rapaz, se Deus queria comunicar com o homem, nada melhor que o próprio homem para escrever. Falei, essa é a razão que eu acredito na Bíblia, que Deus utilizou de homens comuns para escrever a palavra dele. Isso me dá segurança da Bíblia. Eu não acredito na história de Noé. Eu falei, mas você acredita na arqueologia? Ele falou, acredito. Eu falei, a arqueologia prova que a Arca de Noé existiu. Eu falei, inclusive, existe muitas histórias parecidas com a de Noé que foram copiadas dos pensamentos da época de uma grande inundação que existiu. E isso é para você ver que eles copiaram de Noé. E você está querendo questionar uma questão que a própria arqueologia prova? A arqueologia prova. As questões geográficas provam que existiu um dilúvio e você está querendo questionar isso. Aí eu falei, é porque eu não acredito na Bíblia. Eu falei, ok. Eu falei, eu não estou falando com você de Bíblia, eu estou falando com você de ciência. Então, se você está querendo argumentar de quê? Se a própria ciência prova de um dilúvio, a arqueologia prova que existiu a Arca de Noé, e você está querendo argumentar. Aí eu falei com ele assim, mas o mais interessante para mim é que a Bíblia falou isso antes da arqueologia e muito antes da ciência concordar. A Bíblia já era padrão para isso tudo. Eles simplesmente concordaram com o que a Bíblia fez e Deus permitiu. Ainda falei, Deus é tão maravilhoso que ele permitiu com que homens comuns, iguais os que escreveram a Bíblia, chegassem ao conhecimento desses fatos para que eles entendessem que tudo que Deus registrou na palavra dele era verdade. Aí eu já não quis mais falar e deixou o assunto para lá. Peguei e falei que Deus possa te iluminar, meu brother, mas a verdade é que Deus existe, que tudo que está na Bíblia é verdade. Então, irmãos, o universo ele é uma lógica que nós podemos usar ao nosso favor para que possa defender a nossa fé. Os irmãos ouviram o áudio que o pastor deixou a respeito da matéria passada e também
dessa matéria nossa. Os irmãos observar, tem um questionário de 5 questões apenas no fim da apostila. Os irmãos, a apostila tá tudo na apostila, muito fácil de ser respondido. Se os irmãos quiserem ampliar mais, os irmãos podem pesquisar na internet sobre modernismo, o pós-modernismo e esse tipo de coisa que vai ajudar bastante os irmãos. Os irmãos responde esse questionário, ou dá para os irmãos, nós estamos na segunda aula, nós teremos ainda mais 6 aulas. Talvez lá na terceira ou quarta aula nós falamos a respeito desse questionário. Então, os irmãos vão ter esse tempo para poder responder o questionário e também para estudar, porque os irmãos observou que o pastor disse que vai fazer um trabalho desse questionário. Então, não tem nada muito difícil. O trabalho aqui, os irmãos podem pesquisar na internet, em livros. Eu não sei se os irmãos interessam em comprar livros, eu tenho bastante livros aqui, até postei um de apologética, mas tem outros que é de filosofia, de teologia, que ajudaria bastante nessa questão da apologética cristã. Eu posso postar para os irmãos, se os irmãos interessar comprar o livro ou ver se encontra na própria internet em PDF, ajudaria. E, acima de tudo, esse tipo de matéria nós encontramos muito bem resumido na internet. Você quer saber sobre apologética, sobre o iluminismo, o modernismo, o pós-modernismo, sobre o liberalismo teológico, vem muito resumido na internet se você pesquisar. Então, o questionário não está difícil e na próxima aula nós estaremos concluindo essa parte mais técnica e vamos entrar na página de número 13 a respeito do Jesus histórico. Isso é um assunto muito interessante que tem criado muitas polêmicas nos dias de hoje e as pessoas têm levantado muita questão a respeito do Jesus histórico. E eu não sei se os irmãos já ouviram falar a respeito desse assunto. É algo que tem levantado muito questionamento nas faculdades e em muitos outros lugares a respeito do Jesus histórico. Hoje em dia, nós vemos muito nas mídias sociais pessoas fazendo questionamento a respeito do Jesus histórico, querendo esquecer do Jesus, o Cristo, para tentar pôr lugar do Jesus histórico. Como eu já disse, nós não temos dificuldade em crer no Jesus histórico, porque nós temos 4 evangelhos e o livro de Atos e ainda os testemunhos dos pais da igreja, de escritores até não cristãos, que fala do Jesus histórico. Nós não precisamos de nada mais para poder acreditar no Jesus histórico, e sim no Jesus o Cristo. Sim, o Cristo, sim. O Cristo precisa de fé e de argumentos teológicos para acreditar nele. E as pessoas estão tentando fugir desse Jesus o Cristo para querer argumentar com a busca do Jesus histórico. Então, nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto. Amém? Alguma pergunta? Algum acréscimo, alguma coisa que os irmãos querem falar? Bem, então nós vamos fazer a chamada. Nosso Moelto, Jonathan, Malediane, Presente. irmão Lucas não entrou, irmão Wellington. Presente. O irmão teve na aula passada, não teve? Não. Não. Eu não fui, não. Cheguei, não. Irmão Wilson. Presente. Irmão Zandro. Presente. Que eu lembro que tinha 4 pessoas na sala, mas eu estava esquecendo de mim, o quarto era comigo. Estava eu, o irmão Wellington, nosso irmão pastor Jonas e o irmão Zandro, e o quarto era eu. Que eu disse, mas tinha 4 pessoas na sala, então o quarto era eu. Parece que nós tivemos 2 desistências, que do irmão Rodinei e a irmã Terezinha, não sei por alguma razão, parece que eles pararam. E o nosso irmão Elton, ele está um pouco ausente, mas o pastor já me falou a respeito dele. Então, amém. Vamos estar orando, irmãos, pelos nossos irmãos, pedindo a Deus para estar abençoando, dando força, porque fazer teologia não é fácil, não. Primeira vez que eu comecei a estudar na sala de teologia, nós éramos 48 alunos, terminamos em 22. Isso era só o básico. No primeiro ano, 10 já tinha desistido. Não é uma coisa fácil.
Não é fácil. Parece ser muito fácil. É muito fácil pôr um caderno debaixo do braço. Igual aqui nós ainda estudamos no conforto da casa. Lá as pessoas, é muito fácil ir para a escola estudar. Não é fácil, não. É uma batalha espiritual. Os irmãos veem que dentro da sua casa você ainda vê que é uma batalha espiritual. Agora, imagina você indo para a escola estudar. Então, não é algo fácil. Bem, vamos agradecer a Deus. Pedir o nosso irmão, o evangelista Jonatas, para estar agradecendo a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Nome dia de de hoje, bem pela noite, ao qual nós estamos aqui nesta aula, nesses momentos. Meu Deus, continua abençoando a evangelista Kleber, Senhor, ao pastor Luiz e a todos os alunos, meu Deus, também aos desistentes que não, por força maior, não continuaram, mas que assim o Senhor dê outra oportunidade para que eles venham continuar, Senhor. Continua nos dando uma semana abençoada de livramento, de vitória, e que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um de nós. Nós queremos te agradecer por tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. graças a Deus. Bem, irmão, que Deus em Cristo abençoe cada um. Todos tenham uma excelente noite e uma Boa maravilhosa noite. semana. Paz do Senhor para todos. Boa noite. Senhor. Senhor.